Graça e paz, boa noite a todos. Gostaria de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você, que neste momento você não vai estar vendo, ao vivo, mas depois, quando você for ver este vídeo, esta live, eu creio que Deus ele vai falar com você. Antes eu quero fazer uma oração em agradecimento a Deus por esta oportunidade e apresentar a vida de todos os participantes e todos que irão ver esse vídeo, que possam ser alcançados pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração, eu venho render graça a Ti, pedir perdão pela multidão dos pecados que cometi por palavras, por pensamentos e obras. Ó Deus, neste momento de oração, eu venho, Senhor Jesus, estar diante da Tua palavra. Senhor, meu Deus, fala comigo, fala conosco, com cada pessoa que participar, que vê este vídeo, esta ministração, que a Tua graça, o Teu amor alcance a cada coração, que esta pessoa sinta-se edificada pelo poder da palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, fale conosco, fale comigo, neste momento, através desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Gostaria de estar aqui compartilhando a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 1, do verso de número 8 ao 10. E depois vamos estar lendo o capítulo 2. No capítulo de número 1, verso 8 ao 10 diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Então aqui está dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. A Bíblia diz que todos pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. O único justo que habitou na terra, o nome dele é Jesus Cristo. O único justo que não teve pecado, que nunca pecou, foi Jesus Cristo. Então ele veio na semelhança do pecado, ou seja, na semelhança da carne, do pecado, padeceu por nós. Então Jesus ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas falhas, a nossa fraqueza, ele conhece as nossas vidas. E a Bíblia diz que Jesus ele veio não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Jesus ele veio para salvar. Então, neste momento, eu creio que Deus está falando com pessoas aqui que às vezes se sente que não tem mais perdão, se sente uma pessoa que Deus não ama, se sente que Deus não tem amor pela sua vida. Tem sim. Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então, se você crê em Jesus Cristo, a graça de Deus vai te alcançar. Então aqui diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, então se pecou, confesse. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, para nos perdoar dos pecados e nos purificar
de toda injustiça. Então, purificação fala de limpeza, né? de santificação. Purificação fala de limpeza. Você pega, um exemplo, um prato, e ali ele está sujo. Antes de você ali for se alimentar, usar aquele prato para comer um tipo de alimento, você vai lavar. Você vai lavar, porque se você vê que ele está sujo, você não vai utilizar. Então o que você faz? Você vai utilizar, você vai ali lavar bem lavado, para depois ali colocar o alimento limpo e se alimentar. Então, da mesma forma, Deus, ele, para derramar do seu Espírito, da sua graça em nossas vidas, primeiro ele vem e nos limpa, nos purifica de todo pecado, ele limpa, tira toda a impureza dos nossos corações, tira da nossa mente, né, do nosso coração, ele nos purifica de todo pecado, como diz a palavra do Senhor, e toda injustiça. Ele nos purifica de tudo, né? E para nós estarmos vazios de toda a porcaria que o mundo oferece, tudo aquilo que nós ingerimos, né, nas nossas fraquezas. Então ele nos purifica. Para quê? Para que estejamos limpos e possamos receber do seu Espírito. Aqui no verso de número 2, no capítulo 2, João continua dizendo: olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo, mas de todo o mundo. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E no verso, também tem aqui. Então, no capítulo 1, o capítulo 2, verso 1 e 2, João diz: olha, filhinhos, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ele está dizendo: olha, não peque, mas se pecou, não fique triste. Não fique triste, por quê? Porque temos um advogado. Tem muitos juízes, tem muitos julgadores, mas também temos um advogado, aquele que advoga a nossa causa. Aquele que veio para perdoar, aquele que veio para salvar. Quando Jesus estava sentado para comer com os publicanos e pecadores, os fariseus eles indignavam, né? Ficaram indignados ali, dizendo: olha, o vosso mestre senta para comer com publicanos e pecadores. Jesus, conhecendo ali o coração deles, diz: os são não precisam de médicos, mas sim os enfermos. E eu não vim para o justo, eu vim para os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio para salvar os que se haviam perdido, veio para salvar os pecadores. Então Jesus, ele habitava ali no meio dos pecadores, foi para a casa de Zaqueu. Então Jesus ali, ele veio para salvar, ele veio para purificar, como aqui no verso 9 do capítulo 1 de 1 João, diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele purifica, ele veio para purificar, ele veio para lavar, para santificar, para tratar as nossas vidas. Então aqui no capítulo 2, do verso 1, João diz: olha, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então a palavra de Deus, ela nos dá o direcionamento de fugir da aparência do mal, de não pecar. Ele nos mostra ali aquilo que podemos e não podemos fazer, para nós nos desviarmos, né, daquilo que nos faz tropeçar. Mas ele diz aqui: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas do mundo todo. Então Jesus, ele é a propiciação. O que quer dizer propiciação? Propiciação quer dizer sacrifício. Então ele já pagou pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades. Mas o João, ele diz aqui: ó, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ele não está dando legalidade ao pecado. Ele só está dizendo: se você pecou, temos um advogado, tem perdão, ainda tem solução para a sua vida. Ele está dizendo isso aqui para não desistirmos, mas para prosseguirmos. E aqui no verso 2 ele diz: e ele é a propiciação
pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então Jesus ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Pode ser quem for. Aos nossos olhos, pode ser aos nossos olhos aquela pessoa que a gente não quer por perto, mas Cristo quer. Cristo tem amor por estas vidas. Cristo veio e foi para os perdidos, foi para os piores. Cristo veio e foi para salvar, para colocar acender uma luz no fundo do túnel daquelas pessoas que acham que não tem mais mudança, que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Então, para esses que Jesus veio, aqueles que acham, mas ninguém gosta de mim, todo mundo, ninguém tem prazer de estar do meu lado, mas Cristo tem. Jesus veio e foi por você. Jesus veio e foi para você, né? Então, pode muitas pessoas, até mesmo pessoas da própria família, dizer que você não vale nada, que você não presta, que você não tem jeito, mas só que para Cristo você é mais do que especial. Não estou dizendo isso que Cristo precisa de você, que Cristo está correndo atrás de você. Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que você é especial para Cristo. Por quê? Porque Ele pagou um preço caro pela tua vida. Ele pagou um preço, não foi com ouro nem com prata. Ele derramou a gota do seu sangue, derramou o seu sangue por você, por nós, para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar, para nos dar uma nova chance, para escrever uma nova história, para colocar uma vírgula nas nossas vidas, no meio da nossa caminhada, para não colocar um ponto final. Então Jesus ele veio para reescrever a nova história. Então Jesus ele veio. Então João diz aqui: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Agora vamos para o verso 3 do capítulo 2 do livro de 1 João. E diz aqui: a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. Então, João continua dizendo, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus estará, ou seja, está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, João ele continua dizendo aqui: nisto sabemos que o conhecemos. É a certeza de que nós realmente conhecemos Jesus. E nisto sabemos que o conhecemos. Então, João está falando de quem? Quem nós conhecemos? Qual que nós temos certeza de que conhecemos quem? Então João está falando de Jesus. Ele está dizendo: olha, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, o que demonstra que realmente conhecemos a Cristo é que nós guardamos os seus mandamentos, procuramos obedecer, procuramos guardar, procuramos praticar. A Bíblia diz: não seja somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus diz: olha, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu digo. Então o próprio Senhor Jesus diz: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu digo. Então ele está dizendo: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E aqui no verso 4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, o guardar os mandamentos do Senhor é muito importante. Jesus ele até prega, naquela parábola dos dois fundamentos, dos dois alicerces, que ele diz: olha, aquele pois que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo-ei a um homem sensato. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica, coloca em prática, guarda, obedece, é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha fala de firmeza, a rocha é Cristo.
Então, aquela pessoa que ouve as palavras do Senhor, procura obedecer, praticar, colocar em prática, não para agradar uma liderança, não, mas para agradar o próprio Deus e também para o bem das nossas próprias almas. Então ele está dizendo, e aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então guardar os mandamentos do Senhor não é guardar somente os versículos que nos satisfaz, não é guardar somente os versículos que nos agradam, e aqueles que bate de frente com o nosso eu, com o nosso ego, às vezes rejeitamos. Então ele está dizendo, aquele que diz eu conheço, por exemplo, eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Então aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E aqui no verso 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Então aperfeiçoado fala de algo que foi aperfeiçoado. Então o amor de Deus ele está na sua vida. O amor de Deus ele te alcançou. Você já veio para os caminhos do Senhor através do amor. Então nós viemos para os caminhos do Senhor através do amor. Nos achegamos a Deus pelo amor que nos alcançou. Outra hora nós ouvimos a palavra de Deus, nós sentimos ali aquele amor e sentimos o chamado e nós nos achegamos. Então, quando nós começamos a guardar a sua palavra, a observar, a praticar, aí sim, a Bíblia diz que o amor dele estará em nós, né? O amor dele, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus estará nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Por quê? Porque guardamos a sua palavra. E temos certeza da nossa salvação quando guardamos a palavra de Deus. E aqui no verso 6 continua dizendo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então ele está dizendo, aquele que diz que está nele, eu estou em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou e eis que tudo se fez novo. Então, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, como que eu vou dizer que eu estou em Cristo, se eu não ando, não procuro andar da forma que ele andou? Que como ele andou? Então, é necessário o quê? Estudar, aprender sobre a vida de Cristo, sobre o ministério terreno de Cristo, sobre as suas obras aqui na terra, o que ele fez, o que ele deixou de fazer para honrar o Pai. Então, ele está dizendo, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Em outras palavras, diz, ser depois imitadores de Cristo como filhos amados. E andai em amor como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou. Então o próprio Senhor Jesus diz, olha, segue pois as minhas pisaduras, sede pois meus imitadores. E como nós vamos aprender como imitar a Cristo? Através da palavra. Quando guardamos, quando nós observamos, quando nós tiramos tempo, né, para esta palavra. Então ele diz aqui no verso 6 do capítulo 2 do livro de 1 João, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E no verso 7 do capítulo 2, continua dizendo, irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. E este mandamento antigo é a palavra de que desde o princípio ouviste. E no verso 8 ele diz, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. E no verso 9, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas.
Então aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Então a própria palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela que produz em nós vida. A própria palavra de Deus que nos purifica de todo pecado. A própria palavra de Deus que molda o nosso caráter e a nossa natureza. A própria palavra de Deus é a palavra de Deus que santifica, que purifica. É a palavra de Deus que nos purifica de todo pecado. O próprio Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, diz: Nicodemos, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Então a água que Jesus mencionava para Nicodemos, que era necessário nascer de novo, era a palavra. Ele está dizendo: olha, tem que nascer de novo pela palavra. E aqui, no verso 10, continua dizendo: aquele que ama o seu irmão está em luz, e nele não há escândalo. Então, aquele que ama o seu irmão está em luz. E que amor é esse? No livro de Romanos, capítulo 12, verso 9, se não me falha a memória, diz: o amor seja não fingido, e aborrecei ao mal, e apegai-vos ao bem, uns aos outros, um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, aquele que, no verso 10 aqui do capítulo 2 do livro de 1 João, ele está dizendo: aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. A Bíblia diz: ainda que eu andasse, ou que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, e tivesse todo conhecimento, toda ciência, toda sabedoria, e entregasse o meu corpo para ser queimado, desse todos os meus bens aos pobres, e não tivesse o amor, de nada adiantaria. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo supera. Então o amor cobre todas as transgressões. Então aquele que ama o seu irmão está na luz. E o que é amar o irmão? O que é o amor? É amar o seu irmão. É você aceitá-lo. A Bíblia diz, igual eu citei mais um pouco antes, sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Como Cristo te amou? Como Cristo nos amou? Ele nos amou independente de quem somos, independente dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então ele ama as pessoas, independente das falhas, dos defeitos, dos problemas. E muitas das vezes nós, como cristãos, não queremos amar. E a Bíblia diz que como podemos dizer que amamos a Deus, que é invisível, e não amamos aquele que está na nossa frente, na nossa frente, o nosso próximo, nosso irmão, ou aquela pessoa que falamos que é nosso inimigo, aquela pessoa que... Então, é bíblico. É bíblico. Ele diz: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui no verso 10 diz: aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, se está dizendo aquele que ama o seu irmão está na luz, e aquele que não ama está em trevas. Então é o oposto. Aquele que ama está na luz, e aquele que não ama está em trevas. E no verso 11 continua dizendo: aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas. E a Bíblia fala que quando você aborrece seu irmão, você se torna homicida, né? A Bíblia fala que quando você aborrece o seu irmão, é a mesma coisa de você estar matando, né, a vida daquela pessoa. Então, aqui no verso 12, continua dizendo: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome. Quando ele diz pelo seu nome, ele está dizendo de Jesus, está se referindo a Jesus. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, pelo seu nome, vós são perdoados os pecados.
Então, João está dizendo aqui, filhinhos, escrevo-vos, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, ou seja, ele está dizendo pelo nome de Jesus, vós são perdoados os pecados. Então, pelo nome de Jesus, nós somos perdoados. Como nós lemos aqui no verso, no verso 1 e 2 do capítulo 2 do livro de 1 João. João diz, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo, ele é a propiciação, ou sacrifício, ou a oferta pelos nossos pecados, ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então aqui do verso 12, ele diz, filhinhos, João dizendo, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, vós são perdoados os pecados. E do verso 13, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E jovens, aí ele já está se referindo aos jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Aqui ele já está falando para nós, né? Eu vos escrevi, filhos. Então, João, ele tinha aquele carinho, né, de estar chamando, né, os crentes de filhinhos. Ele era mais carinhoso. Então ele está dizendo, e eu vos escrevo, ele diz, começa dizendo aos pais, pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que desde o princípio aquele que é desde o princípio. E aí ele já fala para os jovens, jovens, escrevo-vos porque já vencestes o maligno. E ele vai, agora fala para nós, e eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai, que é Jesus. E no verso 14 ele continua dizendo, e eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E essa parte ele continua dizendo de novo, e eu vos escrevi, no verso 14, nós lemos no verso 15, no verso 13, quer dizer, pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. E no verso 14 ele continua dizendo, e vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então ele tipo recapitula, ele complementa um pouco mais nesse verso 14, dizendo, vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a sua força vem de onde? Porque a palavra de Deus habita em vós. Então a nossa força que precisamos para vencer o maligno, ela vem da palavra de Deus. E aqui diz, porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E do verso 15, é uma parte bem importante para nós estar meditando. E no verso 15 ele diz, e não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então no verso 15, João ele diz, e não ameis o mundo. Ele dá um conselho. Ele dá um conselho dizendo, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se amamos o mundo, aquilo que há no mundo, o amor do Pai não está em nós. E no verso 16 ele diz, por quê? Porque tudo o que há no mundo há concupiscência da carne. Concupiscência quer dizer desejos, vontades, né? Então ele está dizendo, porque tudo o que há no mundo há vontade da carne, vontade dos olhos e soberba da vida.
e não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas vontades. Então tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E qual é a vontade de Deus? É o oposto da nossa. A vontade de Deus é renúncia. Jesus, ele diz, olha, se... Perdão aí pela desastração aí. Bati o pé no tripé. Distrai um pouco aqui. Aquele que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, a vontade de Deus é o oposto da nossa. Então, a vontade de Deus é renúncia. Renunciar a si mesmo. Jesus diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz dia após dia e sigam-me. E antes ele chega a dizer na sua palavra, olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim e da minha palavra, achá-la-á. Então, e ele diz, de que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua salvação? Então ele diz aqui, e não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Agora eu te pergunto, você tem amado mais o mundo ou a sua própria vida? A sua salvação? Então, o que nós amamos é aquilo que nós dedicamos mais às nossas vidas, o nosso tempo, a nossa atenção. Então, aquilo que mais nos entregamos é aquilo que amamos. Se é o dinheiro, se a nossa ganância de todo dia que acordamos e deitamos é pensando em ganhar mais dinheiro, em ganhar. Então, nós estamos amando mais o dinheiro do que a Deus. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não está dizendo que não podemos ter dinheiro, só está dizendo o amor ao dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, mas nós não podemos amar o dinheiro mais do que a Deus ou mais do que qualquer outra coisa. Então a Bíblia chega a dizer, olha, aquele que ama a riqueza nunca se fartará dela, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o nosso coração. Quando Jesus estava conversando com um mancebo de qualidade, e Jesus ele conversa com ele, o jovem pergunta, mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, você conhece os 10 mandamentos? Eu vou sim, tenho cumprido desde a minha mocidade. Aí Jesus, conhecendo o coração, sabia que ele era um jovem muito rico, que possuía grandes bens, grandes riquezas, e Jesus olhou para ele e disse, então vende tudo o que tem e dê aos pobres. Aí ele abaixou a cabeça, entristeceu, virou as costas e foi embora. Aí Jesus fala para os discípulos, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, por quê? Porque ali o coração da pessoa está apegado nos bens materiais, apegado do mundo, apegado no mundo. Então muitas pessoas estão na igreja, mas o coração ainda está no Egito, ainda está lá como que eu posso dizer? Ainda está lá no Egito, né? E Jesus ele quer libertar, nos purificar de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a injustiça, tirando dos nossos corações, da nossa vida, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E eu tenho certeza que aquilo que Deus tira da sua vida, para você se achegar a Ele, Ele coloca coisas melhores que nós não vamos nem sentir falta daquilo que perdemos por amor a Cristo. Então, os discípulos chegou no Jesus e falou, mestre, o que vamos ganhar em troca? Deixamos serviço, casa, família para te seguir? E Jesus falou, olha, 100 vezes tanto do que deixasse, ainda mais a vida eterna. Então a maior gratificação nossa, pelo menos minha, e se for sua também, dê um glória a Deus aí, deixa um comentário aí, a maior gratificação minha é de ter o meu nome escrito no livro da vida, de ter tido a oportunidade de ser alcançado por esse amor, por esta graça,
ser alcançado por Jesus, de Jesus ter feito o que fez na minha vida e ainda está fazendo. Então, a gratidão é por Jesus ter me aceitado. Então ele diz aqui: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, que quer dizer vontade da carne, vontade dos olhos e soberba da vida. O que é a vontade da carne? Tem a vontade natural e a vontade pecaminosa. Tem a vontade da carne natural, que é a vontade de beber água, a vontade de se alimentar, a vontade de ir ao banheiro, né? E tem a vontade pecaminosa, que é a vontade de se embriagar, a vontade de se matar, uma vontade maligna, entendeu? Então, tudo que há no mundo há vontade da carne e vontade dos olhos, aquilo que o seu olho vê, o seu coração deseja. Então, e soberba da vida. Soberba todo mundo sabe o que significa. Soberba é aquela pessoa que se acha superior, aquela pessoa que se acha melhor, se acha mais perfeita, mais capaz, mais ágil, mais hábil, mais tudo, né? Então, soberba da vida. E não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa em suas vontades. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã, em nome de Jesus, eu gostaria de estar fazendo outra live. Não sei se vai dar tempo, né? Que a gente vai viajar amanhã. Mas em nome de Jesus eu vou estar voltando a fazer lives frequentemente, como eu fazia antes, toda segunda-feira. E vou estar fazendo o meu canal do YouTube. Vou estar aí deixando os links, né, antes de começar as lives. E Deus no controle. Deus vai estar, né, abençoando poderosamente a minha vida, a tua vida, e vamos estar aprendendo juntos da palavra de Deus. Então você que vai ver esta mensagem, ver esse vídeo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa, um tema específico que você quer que nós venhamos estar falando, comentando dentro da palavra de Deus a respeito do tema que você vai colocar nos comentários, a gente vai estar, né, trazendo um estudo em cima do tema que você colocar aí, né, a sua pergunta. Então vamos estar procurando responder com sabedoria e dentro da palavra de Deus. Eu não quero trazer nada de mim mesmo, né, como Paulo fala para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, índice a tempo e fora de tempo. Então Paulo fala para Timóteo: Timóteo, que é para você pregar, mas pregue a palavra, não a palavra minha, mas a palavra de Cristo. Então, vamos falar de Cristo, somente de Cristo, solas Escritura. Amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Ore por mim, pelo meu ministério, para que Deus venha me dar graça para estar aqui compartilhando a palavra de Deus na sabedoria do Espírito Santo. Porque de mim mesmo eu não tenho nada, não sou nada, eu não posso nada. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, seguindo o ID do Evangelho, e falando daquele que me libertou, daquele que me aceitou na sua caminhada, no seu aprisco. Então que Deus em Cristo vos abençoe, a paz do Senhor Jesus. Ótima noite. Agora são exatamente 00:46, e que Deus possa estar te abençoando ricamente, que você possa compreender esta palavra. E lembrando, dúvidas nos comentários, coloque as perguntas e vamos estar respondendo dentro da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, e fique todos na paz daquele que vive e reina para todo sempre.